Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Sempre falamos de Abraão, Isaque e Jacó, mas ignoramos muitas das vezes Sara, Rebeca e Raquel. Por quê? No devocional de hoje, vamos falar sobre milagres que Deus faz. Mas eu quero lembrar você, todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e uma oração. É uma forma de você aproximar-se de Deus, tirar um momento para Deus, todos os dias. E quero pedir você, deixe o seu comentário, pode curtir, compartilhar. Deus te abençoe grandemente. Obrigado a todos vocês que têm participado. Eu quero começar lendo aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 16, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, e reis de povos sairão dela. Então vemos aqui a promessa de Deus na vida de Sara. Depois de muito tempo da promessa de Deus, vale lembrar que já há muito tempo que provavelmente estavam casados, não tinha filhos, era estéril. Raquel, Rebeca e Sara. Estamos falando agora de Sara. Deus promete que daria um filho. Eles já estavam em Ur dos Caldeus sem filhos, mas agora ele sai da terra dele, do meio do povo dele, e vai para um outro lugar, esperando a promessa se cumprir lá. Se eles poderiam ter questionado, olha, se estamos aqui e não temos filhos aqui, por que Deus vai dar filho para a gente lá no deserto, lá em outra cidade, em outras terras? Mas Deus sabe como trabalhar e eles acreditaram na palavra de Deus. Muito tempo depois de a promessa ser cumprida na vida de Sara e na vida de Abraão, então o filho deles, Isaque, o único filho, casa. Ele demorou 40 anos para casar. Quando ele casou, no caso, Sara já havia morrido. Assim que Sara morre, então Abraão manda Eliezer buscar uma esposa para Isaque. Então, com a morte de Sara, Isaque casa. 40 anos sem casar. Depois de que ele casa, casou também com a esposa estéril. Vale lembrar que o casamento de Rebeca está ligado com a situação, com a promessa que foi feita a Abraão, que dele e também de Sara, que dela sairia nações, que seria mãe de multidões de nações. Então, os filhos, ali no caso, o único filho da promessa, que era Isaque, deveria ter mais filhos. 40 anos esperando para casar, e quando casa, tem uma esposa estéril. Não foi uma esposa qualquer, foi uma esposa que Deus preparou para ele. Eu já falei sobre a história aqui de Rebeca e de Isaque. Deus prepara a esposa para Isaque, preparou uma esposa estéril também. E acontece que depois que eles casam, mais 20 anos para a promessa se cumprir, para nascer filhos. E quando nasce filhos, depois de um longo período, agora tem a situação de nascer Jacó e Esaú, e vemos agora que Jacó tem duas esposas, uma que ele amava muito, mas não dava filhos, e outra que que dava muitos filhos, mas não é aquela que ele queria para ser esposa. Raquel, ela chorava, ela pedia, dá-me filho, senão morro. E era aquela situação, tem até o texto que Jacó vai falar para ela, olha, eu não valho para você mais do que muitos filhos, mas ela queria ter filho, ela queria engravidar. Lembrando então que se for para ser fácil, Deus não precisa de agir. Deus age quando tem que ser milagre. E Deus escolhe. Deus escolheu Abraão, sabendo que Sara era estéril. Deus escolheu esposa para Isaque, sabendo que Rebeca era estéril. Deus providenciou também, porque Deus está no controle de tudo, o casamento de Jacó com Raquel, sabendo também que teria a mesma situação de esterilidade. E o que acontece é que Deus trabalha. Se você observar, até o nascimento de Jesus Cristo também, milagre. Deus sempre trabalha por milagre. Mas a questão da esterilidade, eu só quero focar na questão do milagre. Deus fez milagre. Falamos muito de Abraão, Isaque e Jacó,
Mas esquecemos de Sara, Rebeca e de Raquel. É importante lembrar também do milagre que foi feito na vida delas. Mas quando fala de gerar filhos, a igreja é sempre representada por mulher. A noiva, a esposa do cordeiro depois do arrebatamento. Então, quando fala de uma mulher estéril, mulher que não gera filhos, é como uma igreja estéril também. É como um povo estéril que não gera filhos, que não gera membros, que não cresce. Aquele povo mirrado. Aquele povo que procura alternativas para adoração, para o culto, como tentou fazer o caso ali de Sara, tentando que o filho da promessa fosse com a escrava. Nós não precisamos de inovar, nós precisamos de crer na promessa de Deus e esperar no tempo certo de Deus. Então vamos lembrar que Deus sempre age da forma mais complicada que existe do ponto de vista humano. Eu, por exemplo, Samuel, estou conversando com você aqui. Se eu estivesse conversando do mesmo jeito que eu conversava normal, eu estaria falando tudo embolado. Eu precisei de aprender a conversar depois de adulto. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Hoje eu prego para um e prego para 1000 e não faz diferença. Deus faz a obra. Eu fui completar o meu 2º grau, estava com quase 30 anos de idade. Deus me deu 4 cursos superior completo, estou agora indo para o 5º. Deus tem as formas dele de trabalhar e não cabe nós humanos questionar. É só acreditar nas promessas de Deus. Eu quero acreditar que Deus está agindo na sua vida, não importa o tempo que foi, mas a promessa de Deus, ela ainda está no tempo certo. Vamos ler, por exemplo, aqui Abacuque 2 e 3, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, esperá-o, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, Deus tem pressa em cumprir tudo aquilo que tem prometido na sua vida, mas é na hora dele, é no tempo dele, é do jeito dele. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, orar por essa pessoa que está esperando um milagre e talvez está dizendo: eu estou como essas 3 matriarcas de Israel. Eu estou como Sara, como Rebeca e como Raquel. Deus, que o Senhor possa realizar milagres como fez na vida dessas mulheres. E o Senhor fez o impossível acontecer, mesmo que demorou tempo pela lógica humana, mas sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha de uma forma poderosa e sobrenatural. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.